Olá, queridos, tudo bem? Camila por aqui. Estamos aí dando início na nossa quarta aula, tá? A gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre autoridade e submissão, tá? Dando continuidade aí sobre a nossa escola de servos, ok? Esse tema ele é bastante importante, se não um dos mais importantes. Na verdade, a escola de servos, tudo que nós aprendemos aqui é para que nós possamos ser servos melhores e com certeza refletir sobre aquilo que a gente ainda precisa trabalhar, né? Na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento, né? Então hoje vamos falar sobre autoridade e submissão, né? Esse tema tão assim, em alguns momentos polêmicos até, né? Que nós temos, às vezes, tanta dificuldade para falar sobre esse assunto, para discutir sobre esse assunto e para entender o que realmente significa essas duas palavras tão simples, mas que tem um peso tão grande na nossa vida, né? Na nossa caminhada como servos, como cristãos, né? Então, começando, falar algo que talvez todo mundo já tenha ouvido, mas lembrar que toda autoridade ela é estabelecida por Deus, né? Não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus, que esteja sobre o poder, sobre o domínio de algo e sem a permissão de Deus, ok? Partimos daí. Então, qual é o nosso papel, tanto como cristão, quanto como servos do Senhor, como servos por amor, como nós já falamos nas outras aulas, né? É honrar e valorizar essa autoridade. O que significa honrar a essa autoridade? Respeitar, se submeter a ela, ok? Ok. Então, a autoridade, quando ela é estabelecida, ela é uma representação de Deus. Quando é estabelecido uma autoridade, ela está ali representando Deus naquele cargo, naquela função que ela está exercendo, tá? Então, quando nós respeitamos, honramos e valorizamos essa autoridade, nós estamos agradando a Deus e nós recebemos o favor de Deus por isso, tá? E do mesmo modo, quando nós não nos submetemos a essa autoridade, quando nós não honramos, não respeitamos essa autoridade, nós estamos atraindo a ira de Deus, o jugo de Deus sobre as nossas vidas, tá? Como, por exemplo, falando sobre submissão, né? Quando a submissão, a falta de submissão, na verdade, ela atrai condenação sobre as nossas vidas. E um exemplo disso tá lá em Gênesis já, né? Que é Adão e Eva. Um exemplo bem claro, assim, bem simples, de insubordinação, de insubmissão, de falta de respeito com a autoridade de Deus, né? Quando Deus disse não façam isso, eles foram lá e fizeram aquilo que Deus disse que não era para ser feito, né? Tanto ali houve uma falta de submissão a Deus, quanto da parte do casal com relação a Deus, quanto de Eva com relação a Adão, né? Porque Adão ele não chegou lá depois do fato ocorrido, ele participou, né, daquela situação. Então, Adão também era uma autoridade ali dentro, então a autoridade dele também foi desrespeitada por Eva, né? Outro exemplo de submissão na Bíblia, né? Podemos falar de Paulo, né? Que até um dado momento da sua vida perseguia os cristãos. E quando ele teve um encontro real com Jesus, né? A caminho de Damasco, todos conhecem essa passagem. Quando ele conheceu o poder e a autoridade de Deus ali naquele momento, ele não teve mais o que fazer, ele não teve mais o que lutar contra, ele obedeceu. E a voz de Deus diz para ele, vá até tal lugar e fique lá, né? E ele obedeceu, ele foi lá, ficou lá o tempo que precisava ficar, até que Ananias, também um servo do Senhor, em obediência ao Senhor, mesmo não querendo ir, porque ele conhecia a fama e a reputação de Paulo, ele vai até lá e faz o que Deus lhe ordenou e ora por ele,
E ele volta a enxergar, Paulo volta a enxergar e começa ali o ministério de Paulo, né? O processo de conversão e o ministério de Paulo. Né? Então, vemos aí exemplos de submissão e de insubmissão, de insubordinação, né? Tem um outro exemplo muito bacana também que cita aqui na aula de vocês, que é o exemplo de Saul, rei Saul, né? Só contextualizando, o rei Saul foi o rei que antecedeu o rei Davi, né? Davi veio para substituir a Saul, né? E Saul, ele foi um rei ungido por Deus, né? Um profeta do Senhor falava com ele, enviava, né, direções de Deus, da parte de Deus para ele, né? E por conta de várias situações e várias atitudes de Saul que não agradaram a Deus, a unção de Deus, ela saiu da vida de Saul, né? E ele ficou ainda um tempo reinando, mas Deus já não era com ele, né? Então, a gente percebe que mesmo tendo autoridade de Deus, quando nós não agradamos a Deus, não cumprimos as suas ordenanças, os seus princípios, os seus mandamentos, nós somos sim responsabilizados, né? Então, às vezes a gente fica pensando em que alguém tem autoridade de Deus, então pode fazer o que quiser. Não, não é assim. Todos nós prestamos contas, e cada um de acordo com a sua autoridade, com a sua função. Cada um presta conta daquilo que ele é dado por Deus, né? E Saul, em vários aspectos, ele desobedece a Deus, né? Mesmo ele sendo um rei. Um exemplo disso é quando o Israel vai lutar contra os amalequitas e o Senhor dá uma direção através do profeta, dizendo que deveriam aniquilar tudo, que não deveria sobrar nada. E o rei Saul vai lá e manda poupar o rei dos amalequitas e também poupar o melhor do seu gado, trazer o seu melhor rebanho como despojos daquela guerra, né? Mesmo Deus tendo dado uma direção totalmente diferente para ele. Então aí Saul começa a atrair para si a condenação, né? Começa a cavar sua própria cova, a atrair ruína para ele e para o seu reinado, né? Lá em 1 Samuel 15:22 diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, né? Mediante essa situação do rei Saul, né? Então, Samuel está falando aqui que é melhor a gente obedecer, né? Porque mesmo no sacrifício pode haver o elemento da vontade própria, né? E honrar a Deus é obedecer aos seus princípios. Então, sempre que nós tivermos dúvidas sobre relação a qualquer coisa, pare e analise se aquilo que você está decidindo, aquilo que você está fazendo, está honrando a Deus, está obedecendo aos princípios e os mandamentos de Deus, às autoridades que Deus colocou na sua vida e os princípios e os mandamentos do Senhor, né? Então, honrar é reconhecer, né? Reconhecer a autoridade. Lá em Mateus 8:5-13 vai contar a história do centurião, né? Que estava ali com um servo doente e encontra com Jesus. Então ele pede que Jesus vá até lá, ele pede que Jesus cure, né? Aquele centurião. E Jesus fala, ok, eu vou até lá e ele será curado. E o centurião fala, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, né? Mas se o Senhor der apenas uma palavra, eu sei que ele será curado. Porque assim como eu tenho servos e eu digo que ele vá para lá, e ele vá para lá, e vem para cá, e ele vem para cá, se o Senhor der apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado, né? E Jesus, ele fica impactado com a fé desse homem. Mas também nós podemos notar nessa passagem que fala sobre reconhecer a autoridade que está diante de você. O centurião reconheceu que estava diante dele Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, e que se apenas uma palavra ele proferisse, o seu servo seria curado, né? Então, quando reconhecer a autoridade de Deus nas nossas vidas, né, através de pessoas que ele coloca nas nossas vidas, e nas mais diversas áreas,
é reconhecer a bênção de Deus sobre as nossas vidas, é reconhecer que se aquela autoridade estiver debaixo dos princípios e dos mandamentos, ela vai te abençoar, né? Então, no universo, no mundo, existem 2 tipos de princípios, né? Então, falando sobre a autoridade, que a gente tá falando ali que quando a gente obedece os princípios dos mandamentos, nós somos abençoados, nós recebemos o favor de Deus. Um dos princípios é obedecer às autoridades, certo? Então, no universo tem 2 tipos de autoridades. A autoridade de Deus e a oposição satânica. Só existem essas 2, né? Então, quando a gente desobedece, quando a gente não se submete, quando nós nós nos rebeliamos contra a autoridade de Deus ou as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós estamos atraindo, né, essa oposição satânica sobre as nossas vidas, a ação do maligno sobre as nossas vidas, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Aqui falando sobre rebeldia, né? Atitudes de rebeldia podem começar por comparações e confrontação, né? E junto das comparações vem as suposições, né? Então, aquele negócio da gente começar a olhar para a grama do vizinho e achar que é mais verde que a nossa. Não é, né? Porque são situações diferentes, pessoas diferentes. Então, a comparação, ela sempre vai trazer prejuízo. A comparação, ela sempre vai fazer com que nós que a gente venha se rebeliar contra alguma coisa, que a gente venha se revoltar porque alguém tem algo que nós não temos, porque alguém é algo que nós não somos. E isso não atrai graça nem favor de Deus sobre as nossas vidas, isso só abre brecha para o maligno, né? Entrar na nossa vida. Então, sempre que há uma pessoa contra a autoridade instituída por Deus, há um pecado contra Deus. Olha que forte isso, né? Toda vez que nós estamos indo contra uma autoridade de Deus, quando nós nos rebeliamos contra, nós estamos indo contra Deus. Porque foi Deus quem instituiu, né? Então, assim, o que a gente tem que entender, o que é muito importante, a gente tem que ter um entendimento. Toda autoridade, ela é estabelecida por Deus. Ninguém é autoridade na vida de ninguém por um acaso, né? Porém, Deus não é responsável pelas atitudes, mas que essa autoridade tem, né? Se você teve um pai ruim, uma mãe ruim, se você teve um péssimo professor, um péssimo patrão, um mau pastor, não sei, alguma autoridade ruim que passou na tua vida que te causou dano, que te fez mal, Deus não tem nada a ver com isso. Ele permitiu a autoridade estar ali, mas ele não foi ele quem fez a autoridade que estava sobre a sua vida agir de maneira errada, certo? E a gente tem que ter esse entendimento, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bíblico. Nabucodonosor, né? Nabucodonosor para quem não tá bem quem não tá bem assim fazendo a ligação dos pontos, é o rei da época de Daniel, tá ok? Então, esse é o rei. Então, ele era um rei muito mau. Ele era conhecido como ladrão, o destruidor e o massacrador de Judá, né? Olha só adjetivo bacana aqui com relação a Nabucodonosor, só que não, né? Então, assim, ele era um rei considerado mau, considerado destruidor ali, né? E tanto ele era um rei assim, que ele recebeu conforme aquele rei que ele era, conforme a autoridade que ele tinha, né? Vocês podem ler Daniel 4, 31, 34, que vocês vão ler a passagem que diz que diz assim, que Nabucodonosor diz que quem não conhece a glória de Deus desce a um nível mais baixo do que os próprios animais. Aqui é um resumo desse texto que vocês vão ler aí depois, que fala sobre o fim de Nabucodonosor, que foi um fim péssimo. Vocês vão ler lá, um fim que condiz com aquele tipo de autoridade que ele foi, com o tipo de rei que ele foi. Ele foi um mau rei, ele foi uma autoridade ruim, e ele recebeu conforme aquilo que ele fez, certo?
Então, leiam ali para vocês entenderem qual foi o fim desse rei, tá? Daniel 4, 31, 34. Né? E então, diante disso, já que a autoridade ela é estabelecida por Deus, mas Deus não é responsável pelas maldades que essa autoridade pode vir a fazer, como a gente vai lidar com uma autoridade perversa, uma autoridade ruim? Olha só, né? Como sobreviver a uma autoridade perversa, então, né? Então, a Bíblia instrui a nos submeter à autoridade, mas a obediência ela pode ser relativa, né? Então, em que condições isso acontece, né? Quando nos faz pecar contra Deus. Então, a submissão envolve as nossas atitudes em relação ao reconhecimento da autoridade. Por sua vez, a obediência fala das nossas ações em resposta à direção dada por essa autoridade, né? Ou seja, a única vez que nós podemos nos opor a ser insubmissos a uma autoridade é quando essa autoridade nos faz pecar. Aí nós temos que nos posicionar de uma maneira diferente. Onde nós vemos isso na Bíblia? Em Daniel, né? Quando a passagem de Mesaque, Sadraque e Abidnego, né, amigos de Daniel, eles não se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer, e eles foram lançados à fornalha, né, e não queimaram, porque eles foram fiéis a Deus, submissos a Deus, acima da autoridade do rei. Na vida deles era a autoridade de Deus. Então eles foram para a fornalha e não queimaram, né? E houve um milagre ali naquele dia, né? O nome de Deus foi glorificado ali por conta desses amigos, desses 3 amigos, que não se prostraram, que não foram insubmissos a Deus. Mas a maneira com que eles se posicionaram é o que a gente tem que prestar atenção. Quando eles foram se direcionar, eles falaram, ó meu rei. Eles trataram o rei com obediência. Eles falaram com respeito e com honra a Deus, ao rei, mesmo esse rei pedindo para que eles viessem a pecar. Então, por mais que em algum momento nós tenhamos que nos posicionar contra, de forma insubmissa às nossas autoridades, nós temos que tomar cuidado de que maneira nós vamos nos reportar essa autoridade. Porque o fato dessa autoridade estar te levando a pecar e você ter que se posicionar dessa maneira não te dá direito de desrespeitar, desonrar a essa autoridade, né? E isso tem que ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração, e para que a gente venha ter essa postura, né? Não, ok, a minha autoridade está me levando a pecar, certo, eu tenho que me posicionar, mas eu não posso perder o respeito, eu não posso desonrar essa pessoa, mesmo nesses casos, tá? Então, leiam lá o livro de Daniel para vocês verem bem certinho essa passagem, tá? Em resumo, lá em Daniel 3, 23, 27, fala assim, a autoridade perversa, sem saber, coopera... a partir dessa leitura do livro de Daniel, nós podemos perceber isso, que a autoridade perversa, sem saber, coopera para o benefício e bênção daqueles que são humilhados e oprimidos, mas que ainda assim se sujeitam. Tomar partido e buscar justiças pelas próprias mãos é uma forma de querer tomar o lugar de Deus e não confiar nele. É rebeldia e traz condenação, ok? Então, para ficar bem claro essa questão. Exemplos, então, na Bíblia de obediência, de submissão a Deus e às autoridades, né? A gente pode ver, como a gente já falou ali sobre Davi, aquele caso específico da guerra com os amalequitas, mas aqui a gente vai falar sobre Saul, na verdade, né? Falando sobre Saul, em um determinado momento, né? Saul, ele tomou o lugar de Deus. Ele precisava aguardar a chegada de Samuel para fazer um sacrifício antes de irem para a guerra. Como Samuel ainda ia demorar um pouco, ele resolveu que ele mesmo faria o sacrifício. E nesse momento, quando ele decide tomar o lugar, fazer a função que não era dele, mas sim do profeta, ele está dizendo que ele é maior do que Deus, que ele é superior a Deus, que ele pode fazer tudo que é necessário, inclusive fazer o sacrifício que era uma função de um sacerdote, não de um rei.
né? Então, aí o primeiro exemplo de Saul, né? Outro exemplo é de Davi, na verdade, né? Porque Davi foi ungido rei muito jovem e demorou muitos anos até que ele, de fato, né, subiu ao trono. E nesse meio tempo, ele virou servo de Saul. E mesmo assim, mesmo sabendo que ele era ungido rei, ele nunca foi contra a autoridade de Saul. Ele sempre honrou e respeitou Saul, guerreou pelo reino de Saul, lutou a favor de Saul o tempo todo. E mesmo no momento que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não se levantou contra a autoridade de Saul. Ele não matou Saul porque ele sabia que ele não se atrevia a tocar no ungido do Senhor. Né? Davi tinha essa consciência, né? Vocês podem ler também ali em 1 Samuel 26, 9 e 12, para ver essa passagem que fala sobre a oportunidade que Davi teve de matar Saul, tá, gente? Continuando, então. A cada um é confiado um nível de autoridade, né? Cada um de nós tem um nível de autoridade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, né? E como é que é essa hierarquia, né? Então, na família, são os pais superiores aos filhos, os maridos com mais autoridade que as esposas, né? No mundo, os patrões são autoridades perante os funcionários. No mundo, as autoridades governamentais, no caso, os reis, são superiores aos seus súditos, e os governantes políticos, em relação ao povo que os elegeu, são superiores, né? E na igreja, os pastores em relação aos seus membros, e os obreiros em relação ao serviço prestado para o corpo de Cristo, né? Então, todas as áreas, todas as instituições, existe uma hierarquia, existe autoridades, e nós temos que respeitar, né? Então, só algo para a gente destacar, que diz que os governantes, eles devem agir com justiça, imparcialidade, honestidade, provisão, proteção, paz e cuidado com os pobres. Não devem procurar o seu próprio bem, mas justiça absoluta para o povo, né? E a Bíblia diz que nos recomenda orar por aqueles que estão como autoridade. Orar pelas nossas autoridades. A Bíblia nos instrui dessa maneira e nós temos que fazer desse modo, né? Porque quando as nossas autoridades prosperam, nós prosperamos. Porque nós estamos debaixo da sua autoridade e debaixo daquilo que eles decidem fazer. Então, se eles tomam boas decisões, nós somos abençoados, né? Então, nós temos que pensar desse modo e orar pelas nossas autoridades, né? Ali sobre a questão de a autoridade na família, ainda falando, só para não esquecer, a mulher, ela não pode, de forma alguma, estar acima do marido. No entanto, ela jamais pode deixar de exercer a sua função e autoridade como mãe, né? Então, é muito importante que os papéis eles não se invertam e que cada um assuma a sua autoridade e cumpra na sua vida aquilo que tem que fazer conforme aquilo que o Senhor lhes entregou como autoridade, certo? A tarefa de vocês vai estar lá no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Deus abençoe!